aprender um pouco mais da palavra do Senhor. Amém? No poderoso nome de Jesus. Aleluia. Amados, a escritura de hoje vai ser Mateus, capítulo 23, versículo 27 e 28. Amém? Hoje vamos falar sobre a imagem do homem de Deus, da mulher de Deus, desenhada com o lápis das escrituras. Então, como é a nossa vida de acordo com a palavra de Deus? Desenhada de acordo com a palavra do Senhor, de acordo com as Escrituras. Ou algumas marcas características de um homem que está indo para o céu. Então, nós temos que observar se a nossa vida, que tipo de fruto ela tem produzido. Se nós verdadeiramente estamos na nossa caminhada, e nessa caminhada nós estamos indo rumo ao céu ou rumo ao inferno. Porque pela palavra de Deus, nós sabemos a nossa conduta. E o Senhor quer nos alertar para que nós não venhamos a ser enganados pelas aparências, pelos achômetros da vida. Ah, eu acho que é assim, eu acho que é assado, eu não concordo com isso, não concordo com aquilo, não é bem assim, eu acho que não é tão assim. Quer dizer, com argumentos terrenos, argumentos humanos. E muitas vezes deixando de valorizar aquilo que o Senhor deixou para nós. Porque naquele dia, amados, não é a minha palavra, não é a sua, mas é a palavra do Senhor que vai prevalecer. Amém? Não é o que eu acho, não é o que você acha, mas é o que o Senhor acha. Ele é o nosso Pai, Ele é o nosso Criador, e o céu é dele. E da mesma forma que na sua casa não entra qualquer um, no céu também não vai entrar qualquer um. No céu vai entrar aquele que está de acordo com a palavra do Senhor. Amém? Então, o título do nosso estudo de hoje é Sepulcros Caiados. E em Mateus 23, 27 e 28 diz assim: Ai de vocês, mestres da lei e fariseus, vocês hipócritas, vocês são como sepulcros caiados, que parecem bonitos por fora, mas por dentro estão cheios de ossos de mortos e de tudo o que é impuro. Da mesma forma, por fora vocês parecem justos, mas por dentro vocês estão cheios de hipocrisia e maldade. Amém, amados? Então o Senhor chama a atenção do povo de Deus e dá esse exemplo desses mestres, desses fariseus, que tinham uma dupla personalidade. Na frente do povo, eles se apresentavam como justos, como homens piedosos, como servos de Deus, e colocavam um jugo sobre o povo para que o povo viesse a servir a Deus, viesse a abandonar o pecado. Porém, eles mesmos estavam nessas práticas. Amém? Aqui está uma forte repreensão aos cristãos, resíduos brilhantes que apenas faz uma demonstração de piedade. Nosso Salvador chama isso de tumbas caiadas. A beleza deles é toda tinta. Muitos são pintados com uma profissão religiosa, cujo brilho aparente deslumbra os olhos de quem vê, mas dentro não há nada além de petrificação. Amém? Então, amados, tem pessoas que elas aparentemente, na vista das pessoas, dentro da igreja, na sua vida cristã, ela apresenta fervorosa. E ela apresenta-se como uma pessoa tão assim espetacular que a gente às vezes está chegando na igreja, ou às vezes a gente não tem aquele mesmo pique de fé que aquela pessoa está demonstrando, a gente até chega a pensar assim, puxa vida, eu queria ser como aquela irmã, eu queria ser como aquele irmão. Ela parece tão fervorosa, parece que ora tanto, parece que é tão santa, parece que é tão sensível à voz de Deus.
Porque são pessoas que quando começam a orar, às vezes chora. Aí a gente fica até com vergonha, porque a gente às vezes está orando e a gente não consegue, às vezes, nem cair uma lágrima, de tão duro que a gente está naquela oração. E aquela pessoa parece ser tão mole, parece que está quebrantada. Mas muitas vezes, amados, é tudo uma pintura, uma fachada. Porque verdadeiramente aquela pessoa não é daquele jeito. Na casa dela, ela não é daquele jeito. No casamento dela, ela não é daquele jeito. No trabalho dela, ela não é daquele jeito. Ou seja, na aparência dos cristãos, na igreja, essa pessoa se passa por uma pessoa piedosa, santa, meiga, mas no seu dia a dia, no seu modo de viver, o seu coração às vezes ainda está cheio de maldade, às vezes ainda existe inveja, às vezes existe cobiça, às vezes ainda existe o amor pelo dinheiro. Então esse tipo de coisa que o Senhor Jesus ele está advertindo para que nós não venhamos deixar acontecer conosco. Amém? O Senhor não quer que nós sejamos um cristão pintados por uma falsa. É igual uma pessoa, por exemplo, uma mulher, às vezes ela tem uma cicatriz, às vezes ela tem uma ruga, e ela taca aquele monte de pintura sua face para disfarçar. Então, quando você olha para aquela pessoa, parece ser perfeita, mas se tirar aquela pintura, tá cheio de defeito, tem cicatriz, tem mancha. Então é isso que o Senhor está alertando. Nós não podemos ser dessa forma, mas nós temos que ser cristãos autênticos, verdadeiros, para que possamos, naquele grande dia, entrar no reino de Deus. Amém? Por exemplo, você vê, um exemplo que eu vou dar. Você gostaria de ter uma amiga que estivesse do seu lado, mas fosse falsa com você? Na sua frente ela está te abraçando, está falando que você é a melhor amiga dela, e quando você vira as costas, ela está ali, né, falando mal de você, não é verdadeira com você. Você gostaria de ter uma amiga assim? Ninguém gostaria, não é verdade? Agora você imagina, será que o Senhor vai querer um cristão falso no céu? Uma pessoa que não é verdadeira? Que diz que ama Ele, mas da mesma forma está falando, Senhor, eu te amo. Daqui a pouco está falando para o pecado que ama Ele. Ele está falando, Senhor, eu te amo, eu te quero. Daqui a pouco está falando para o diabo que ama Ele através do pecado. Quer dizer, é uma pessoa que não é verdadeira. Assim como o marido. Ele não pode dizer para a mulher dele que ama ela e ter uma amante. Não é verdade? Tem que ter uma só. Nós também é a mesma coisa. Nós não podemos querer Deus e ter o diabo como nosso amante, o pecado como nosso amante. Mas nós temos que tomar uma decisão. Porque só existe um Deus. E o nosso Deus, segundo as Escrituras, o Senhor é ciumento. Ele não gosta desse tipo de coisa. Amém? Nós temos que ser somente do Senhor. Os hipócritas são como o cisne, que tem penas brancas, mas pele negra, ou como aquela flor que tem uma aparência adorável, mas um cheiro desagradável, né? Então você vê que existe tudo isso, amados. Tem uma espécie de cisne que ele tem uma plumagem tão branquinha, mas se você tirar a pena dele, ele tem uma pele escura. Quer dizer, você olhando, você vê uma coisa, mas não é aquilo que você vê. Tem flores que elas são lindas, mas quando você chega perto dela e você cheira, não dá nem para ficar perto. Ela é uma flor que você vai inalar uma coisa mal cheirosa dela. Amém? Então o cristão também não pode querer ter o perfume de Cristo e ao mesmo tempo tá ali no meio da imundícia, não é verdade? Então tem que ser sincero, tem que ser autêntico. O hipócrita engana os outros enquanto vive, mas engana a si mesmo quando morre. Então olha para você ver o alerta. Quando nós estamos aqui vivos, aqui na Terra, podemos enganar as pessoas, podemos fazer escolhas, podemos não concordar com a palavra de Deus, podemos ter as nossas maneiras de achar, a nossa maneira de querer muitas vezes não concordar com a palavra totalmente.
enganando as pessoas, né? Enganando a gente também. Mas um dia, amados, tudo passa. E a palavra do Senhor diz que nada é oculto que não seja revelado. Um dia a máscara cai, não é verdade? Um dia a palavra de Deus diz que nós seremos desnudados. Aquela plumagem, aquela capa falsa será retirada. Estaremos nus, sem nada que possa nos disfarçar diante do Senhor. Os olhos do Senhor penetram a alma, corpo, espírito, vê tudo. Então, quando morre, aí a pessoa vai ver que ela teve a oportunidade, mas não aproveitou. Ela esteve no caminho para o céu, mas se desviou, não concordou com a palavra de Deus. Amém? Que bem fará um homem quando ele estiver no inferno, que os outros pensam que ele foi para o céu? Quer dizer, você vê, que bem fará o homem se ele estiver no inferno, se ele perder a salvação, o homem e a mulher. Não é verdade? Porque muitos podem pensar, fulano foi para o céu porque ele parecia ser tão santo, tão piedoso, mas naquele grande dia será revelado aquilo que realmente nós somos. Aquilo que realmente tem no meu coração, no seu coração. Então, amados, o Senhor, Ele sempre nos dá o quê? A oportunidade. Oportunidade de quê? De mudar. Oportunidade de nascer de novo. Cada estudo que nós estamos aqui é uma oportunidade para nós colocar nossa vida em ordem. É uma oportunidade para a gente refletir seriamente sobre a nossa vida, sobre a nossa conduta, como que nós estamos vivendo, como que está sendo o meu proceder, não somente externamente, mas internamente também. O que tem passado na minha mente? O que tem passado na sua mente? O que tem passado no nosso coração? Então nós precisamos fazer uma análise. Para quê? Para mudar, amados. Porque enquanto nós estivermos vivos e se nós estivermos com uma sinceridade, um arrependimento verdadeiro, o Senhor, Ele nos perdoa, nos purifica e nos dá força para não voltarmos ao pecado. Amém? Cuidado com isso. A piedade falsa é dupla iniquidade. O que é isso senão abusar de Deus diante de sua face e servir ao diabo como um inimigo de Cristo, né? Então, quer dizer, é a mesma coisa que você está zombando do Senhor, né? Você está querendo estar do lado do inimigo do Senhor, aquele que feriu o Senhor na cruz por causa de nós. Porque você vê que desde a de Gênesis já tinha a promessa que o Senhor Jesus viria, morreria para salvar a mim e a você. E a palavra diz que o diabo feriria o calcanhar, ou seja, feriria o Senhor na cruz. Mas o Senhor venceria ele para quê? Para que nós viéssemos a ter poder. Qual é esse poder? Você vê que a igreja de prosperidade, ela prega que o poder é poder de conquistar casa, carro. Não, amados. Isso é uma mentira. O poder que Deus deu para a igreja, para mim, para você, é o poder de vencer o pecado. O poder para ser santos, lavados e remidos no sangue de Jesus. Uma certa ocasião, o Senhor Jesus estava pregando sobre o reino dos céus. Então, um dos homens que ali estava, não sei se é um discípulo ou um ouvinte da palavra, ele disse assim: Senhor, muito lindas são as palavras que o Senhor tem falado aqui, mas eu tenho observado, para o homem é impossível ser santo do jeito que o Senhor está falando. É impossível para o homem mudar do jeito que o Senhor está falando, que é possível o homem mudar. Então o Senhor Jesus diz: para o homem é impossível, mas para Deus todas as coisas é possível. Ou seja, se você estiver em obediência na palavra de Deus, se você estiver debaixo das asas do Senhor, você vai conseguir, porque Deus
pode todas as coisas e Ele pode te fortalecer, Ele pode te levar para o céu, se você obedecer, se eu obedecer. Amém, amados? Então, ter apenas o ouro pode ser pintado. O ouro pintado pode enriquecer um homem? Aquele que tem apenas uma santidade pintada terá apenas uma felicidade pintada. Prestemos atenção a essa piedade. Então, amados, veja bem, nós não podemos ter uma vida cristã pintada com uma tinta falsa, com um disfarce, mas nós temos que ter uma vida cristã verdadeira. E o que te impede, o que me impede de ser um cristão verdadeiro? O pecado, não é verdade? Então, nós temos que fazer o quê? Uma análise da nossa vida. Se o pecado está na nossa vida, nós temos que pô-lo para fora. Se nós estamos vivendo alguma situação que tem desagradado a Deus, então o Senhor nos dá a oportunidade de nos arrepender, de nos consertar e colocar nossa vida em ordem. Porque o Senhor Jesus está voltando. E o que Ele pede? Prepara a sua vida. Prepara o caminho. Porque como que o Senhor vai vir na sua vida e na minha vida se os nossos caminhos estão tortos? Se nós estamos na prática da iniquidade? Então a nossa vida tem que estar limpa, tem que estar pura perante o Senhor. Amém? Então nós vamos ver mais um exemplo em Mateus 21, 18, que diz assim, do 18 ao 20, que diz assim, ó: de manhã cedo, quando voltava para a cidade, Jesus teve fome. Vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela, mas nada encontrou, a não ser folhas. Então disse: nunca mais dê frutos. Imediatamente a árvore secou. Ao verem isso, os discípulos ficaram espantados e perguntaram: como a figueira secou tão depressa? Aqui, amados, nós vemos um outro exemplo que o Senhor Jesus deixou para nós. O exemplo da aparência. Então, o Senhor Jesus estava caminhando com os discípulos e ele passava por um caminho. De repente, lá na frente ele viu uma figueira enorme, cheia de folhas frondosas, bonita. Então, aparentemente, ela deveria estar cheia de figos, porque as folhagens estavam bonitas. Então, ela demonstrava ter muitos frutos, muitos figos, e ele foi até ela. Quando ele olhou, por baixo das folhas não havia absolutamente nada. Mas ela tinha a aparência de uma figueira que deveria estar cheia de figos, figos bonitos, suculentos, porque ela estava numa postura muito boa, umas folhagens lindas, ela tinha um tamanho adequado, mas era apenas aparência. Então o Senhor Jesus, ele deixou esse exemplo para nós, porque quando ele foi até essa figueira, ele não achou fruto. E se o Senhor Jesus vier na minha vida hoje, vier na sua vida, será que ele vai encontrar o fruto da santidade que nós tanto ouvimos? Será que ele vai encontrar o fruto do verdadeiro arrependimento? Será que ele vai encontrar os frutos das nossas orações? Será que eu tenho orado? Será que eu tenho buscado o Senhor? Como está o meu coração? Que frutos espirituais o meu coração tem produzido? Então, amados, a quem muito é dado, também é cobrado. Tudo que nós estamos ouvindo aqui, tudo que nós estamos aprendendo, vai chegar um dia que vai ser requerido de nós. Porque tem muitos que não estão tendo essa oportunidade. Você pode observar que o nosso estudo, ele já é um estudo avançado. Quem já percebeu? É um estudo avançado, já é um estudo mais profundo, é um estudo espiritual. Não é um estudinho
é uma escolinha bíblica para criança, mas o nosso estudo bíblico é um estudo bíblico para adultos, para pessoas que querem morar no céu, para pessoas que já entenderam a gravidade, que já entenderam que a Terra aqui é uma ilusão, que a vida aqui passa num piscar de olhos, que mais cedo ou mais tarde, a qualquer momento, o Senhor Jesus pode vir nas nuvens e nós precisamos estar preparados. Ou então, se nós dormir em Cristo antes do arrebatamento, da mesma forma, temos que estar preparados. Como diz Eclesiastes, que a árvore, onde ela cai, ela vai ficar. O Senhor dando o exemplo que nós é a mesma coisa, amados. Vai chegar um dia que o arrebatamento vai acontecer. E se nós tivermos um pecado naquele dia, nós não vamos subir naquele momento. E se nós morrer também, se nós não morrer em santidade e arrependimento, nós também não iremos pelo arrebatamento, porque os mortos ressurgirão primeiro e serão arrebatados, depois quem estiver vivo. Então você vê a gravidade, vivo ou morto, só vai entrar no céu através do arrebatamento. Mas para isso tem que estar preparado, tem que estar em arrependimento, tem que estar em santidade. Então hoje, que nós, cada um de nós, individualmente, cada um conhece a sua vida, cada um conhece o seu proceder, que cada um de nós hoje, quando for colocar a nossa cabeça no travesseiro, fazer a nossa oração, nós venhamos refletir que tipo de fruto nós temos produzido. Será que temos produzido fruto? Temos evangelizado? Será que nós temos falado do amor de Deus? Será que nós temos realmente vivido uma vida santa? Será que nós temos nos esforçado para ser santos para o Senhor, separados do pecado? Será que nós temos lutado para viver longe do pecado? Será que temos vigiado os nossos olhos, os nossos ouvidos, o nosso falar? Como está a minha vida? Como está a sua vida? Amém, amados? Que cada um de nós possamos refletir sobre isso. Não ser um sepulcro caiado, não ser uma figueira infrutífera, porque você vê que aqui o Senhor é muito claro. Ele disse assim, ó, então disse, nunca mais dê fruto. Olha só para você ver. E no versículo 20 diz assim, ainda no versículo 19 diz assim, ó, imediatamente a árvore secou. Quando a árvore seca, segundo a palavra de Deus, ela serve para quê? Para ser lançada no fogo, amados. Então aqui, olha para você ver a advertência que o Senhor está nos dando. Que se nós não dermos fruto de cristão, amados, então o Senhor Jesus fala, então não precisa dar mais fruto não, pode secar. Então nós temos que tomar cuidado, amados. Enquanto nós estivermos vivos nessa terra, nós temos que nos preparar dia após dia. É incensável, não podemos cessar até o dia do arrebatamento. Nós temos que lutar. Amém, amados? Então, vamos pedir força ao Senhor, vamos levar a sério a nossa salvação, porque depende a nossa alma, a nossa eternidade. Amém, amados? Eu agradeço a presença de todos.